fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pinky. Tentar dominar o mundo. E bem-vindos a mais um episódio, mais um vídeo da nossa série sobre vilões aqui no Experimento 237. Eu sei que essa não é a abertura com que vocês estão acostumados, mas é porque eu fui editar o nosso vídeo e eu descobri que o microfone bugou toda a parte de introdução. Então, uma introdução um pouco diferente. Pra quem não tá ligado, a gente tá fazendo uma série curtinha sobre vilões aqui no Experimento 237, discutindo um pouco sobre construção de narrativa, motivações, arquétipos e coisas do gênero. Lembrando que a gente tá falando aqui tudo a partir da perspectiva de um consumidor de vilões e não de um escritor de vilões. Ainda. Eu não sei vocês, mas eu não sou particularmente fã de vilão cartunesco, aquele que é mal porque é mal, sem nenhum outro motivo e tal. Eu gosto de saber exatamente por que o vilão quer fazer aquela maldade que ele tá planejando há tanto tempo, o que levou ele a ficar tão mal, esse tipo de coisa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pra mim, pra um vilão ser autêntico, ele precisa ser tridimensional, ou multidimensional, ou pluridimensional, ou interdimensional, sei lá. Mas a gente precisa entender direitinho quais são as motivações deles, os objetivos, os desejos, o que tá impulsionando essa pessoa a fazer tanta maldade. E aqui estão algumas das coisas que eu percebi analisando os meus vilões favoritos. Uma coisa que eu adoro é quando os autores usam o backstory, ou seja, o histórico, né, o que aconteceu antes na vida do vilão, para explicar as motivações dele. E isso pode acontecer em uma variedade de formas. Por exemplo, se a gente pensar no Thanos, e eu já falei que eu não gosto muito da motivação do Thanos, embora, assim, eles tenham tentado, pelo menos, minimamente usar um backstory para explicar ele, o que aconteceu com o Thanos segundo o arco apresentado no MCU, né, no Marvel Cinematic Universe? O Thanos vivia num planeta que se viu devastado pelo excesso populacional e pela escassez de recursos. E aí ele percebeu que se ele dizimasse metade da população ali do planeta, ele conseguiria alimentar todo mundo estaria com uma vida muitíssimo melhor, porque teria mais recursos disponíveis para todo mundo. E aí ele simplesmente expandiu essa lógica para todo o universo e começou a conquistar planetas e fazer isso com cada um deles. E para facilitar o trabalho dele, porque afinal de contas são zilhões e zilhões de planetas numa galáxia, e em várias galáxias, porque o MCU tem essa coisa assim de múltiplas galáxias e múltiplas dimensões e múltiplos timelines e blá. O que ele fez? Vou coletar não é as esferas do dragão. As joias do infinito. Vou coletar as joias do infinito, cada uma delas, e usar a minha manopla mágica, ou enfim, incrível, fantástica, extraordinária, ultra poderosa. Não me interessa como a manopla funciona, porque, sinceramente, dane-se. E vou estalar o meu dedo e fazer desaparecer metade de toda a população de todo o universo. Esse histórico do Thanos, ou seja, a devastação no planeta dele, explica o plano dele. Eu, particularmente, acho o plano completamente idiota. Porque se as joias do infinito permitem que você estale os dedos e faça as pessoas desaparecer, elas provavelmente também permitam que você estale os dedos e faça aparecer mais recurso. Então, assim, a execução do plano dele é meio bocó. Mas ele tem uma motivação que é explicada pelo histórico dele. E isso acontece com a maioria dos bons vilões. Até o Kylo Ren, que eu no início da nossa conversa disse que pra mim não se encaixa no papel de vilão, mas no papel de antagonista, por boa parte do tempo, ele tem todo um histórico que é explicado não só nos filmes, mas também no material expandido, nos quadrinhos, nos livros, etc, etc, etc. Então é sempre importante que você use o seu histórico para explicar o seu vilão e para justificar ele, lembrando que isso não significa que você precisa fazer dele um pobre coitado. Ele pode ser mau, ele pode ser um cara mau, um cara que a gente ame odiar, mas é importante a gente entender de onde ele está vindo. Uma outra coisa que eu acho importante também quando a gente está falando das motivações do vilão é quando o autor explica um pouco da relação do vilão com o poder. O autor, no caso, a gente está falando tanto de livro, quadrinho, quanto roteiristas para cinema, roteiristas para TV. Aqui é uma coisa assim, lato sensu. A maioria dos vilões, eles desejam poder.
Pode ser poder sobre uma pessoa específica, pode ser poder sobre uma empresa, pode ser poder sobre uma cidade, pode ser poder sobre todo o universo. Mas a maioria deles deseja poder. E eu acho muito legal quando a gente explora um pouco o porquê desse desejo de poder. Esse vilão que a gente está imaginando, pra que ele quer poder? Pra que ele quer dominar uma pessoa? Ele quer provar alguma coisa? Ele quer demonstrar que ele é tão bom quanto alguém da família, por exemplo? É o caso do Loki. Se a gente pensa no Loki no MCU também, e nossa, eu vou falar muito de MCU aqui, porque são os vilões que a galera conhece e tá mais fresco na cabeça, mas bear with me. Se a gente pensa no Loki no MCU, o objetivo todo dele é provar pro Odin que ele é tão incrível quanto o Thor. Porque ele se sente, assim, na sombra do irmão, afinal de contas, o irmão dele é um super guerreiro, super consagrado, super incrível, fantástico, extraordinário. E ele é o deus do mischief, né? Ele é o cara que, assim, engana, que faz mágica, que não sei o quê. E ele acha que o Odin não vê ele com a mesma admiração. Então ele começa essa quest dele, o caminho dele, a jornada dele de vilão, pra provar que ele também é incrível. Se a gente parar pra pensar também no Voldemort do Harry Potter, Voldemort, qual é o objetivo dele com o poder? Se a gente olhar o histórico todo que é contado ao longo dos livros e filmes, ele é fruto de uma relação sem amor, porque afinal de contas a mãe dele tinha usado a poção do amor para encantar o pai dele, e aí a gente sabe que as crianças nascidas nesse sistema têm ali um problema, porque afinal de contas não é amor de verdade, é cilada, é mentira, é whatever. E ele tem toda uma coisa de querer se provar, de querer demonstrar que ele também é incrível, de querer demonstrar que ele é o herdeiro de Slytherin, querer demonstrar um monte de coisa, porque ele tem esse desejo, essa sede por poder. Às vezes, se ele tivesse vindo de um upbringing, de uma criação mais amorosa, mais calorosa, isso fosse diferente. Talvez ele não tivesse essa necessidade toda de poder. É diferente, por exemplo, do Draco. Se a gente pensa no Draco Malfoy, ele não tem nenhum desejo por poder propriamente dito, porque ele tem poder, ele vem de uma posição muito privilegiada. A família dele é de uma das famílias de linhagem pure blood, né, de linhagem pura. Ele é rico, o pai dele trabalha pro Ministério da Magia, ele é incrível, fantástico, extraordinário, então ele não tem necessariamente uma sede por poder. O caso dele é um vilão cujo objetivo é pura e simplesmente ser um bully. E isso também é um vilão ok, mas a gente aqui tá falando nos vilões mais modalidade mastermind, mais atrás de um plano específico, essas coisas. Então pode ser que algumas das coisas que a gente fale aqui não se aplique para cada um dos arquétipos de vilão de que a gente falou no último vídeo. Eu também gosto muito quando os autores exploram uma relação, assim, intrínseca entre o vilão e o herói. E isso pode se dar de várias maneiras. Por exemplo, falei aqui do Voldemort, né? A gente sabe que ele passou o tempo todo tentando matar o Harry porque havia uma profecia de que enquanto um viver, o outro não vai poder morrer, sei lá o que, é um wording todo esquisito, mas fato é que ele colocou na cabeça dele que se ele matasse o Harry, ele ia ficar imortal quase. Então, para ele conseguir o plano dele máximo de conquista de poder e de ser o mago mais poderoso de todo o universo, piriri, pororó, pororó, ele precisaria matar o Harry. A gente sabe, inclusive, que isso acabou sendo uma escolha dele, porque poderia ser o Harry ou o Neville, tem toda aquela treta, mas isso fica para um outro vídeo quando a gente vai falando de Harry Potter. Mas a exploração dessa relação entre os dois, e principalmente da metade pro final, assim, dos livros, quando o Voldemort começa a literalmente explorar a ligação que existe entre eles, porque existe um pedaço da alma do Voldemort que tá dentro do Harry, cara, são momentos muito bacanas dos livros, que fazem o Harry questionar a sua própria bondade, fazem o Harry questionar se ele não tá botando os amigos dele em risco. É todo um conflito muito bacana criado a partir dessa relação entre os dois. Até nas lendas arturianas, se você parar pra pensar, o fato de que o Mordred é, às vezes, o sobrinho do Arthur, às vezes o filho bastardo do Arthur, é um elemento super interessante pra história. Então você tem todo o conflito ali de, poxa, é um familiar, não sei o quê, que é muito bacana. E eu não poderia deixar de citar, já citei, mas vou citar de novo, a relação do Kylo Ren com a Rey também é muito interessante, porque eles sentem que existe uma conexão entre eles não sabem exatamente porquê, depois a gente descobre que tem lá toda a treta de que eles são uma díade, que é uma manifestação mais específica da força, que tem
poderes inimagináveis que a gente nunca vai explorar porque mataram o Ben Solo, mas eu vou ficar zen, a gente tá tudo suave. Mas o fato é que em Last Jedi eles começam essa relação e esse conflito entre eles que é muito bacana, porque faz a Rey questionar se o Luke estaria certo ou não, faz a Rey questionar se será que ela não é capaz de trazer ele de volta pra luz e estabelece toda uma dinâmica diferente do que só, eu sou o vilão, você é o mocinho, a gente tem que se matar, que é muito mais legal. Uma outra coisa que eu gosto muito também é quando os autores exploram na construção das motivações do vilão e tal, as fraquezas e vulnerabilidades dele. E essas fraquezas e vulnerabilidades, elas podem ser internas ou externas. Então, se a gente pensa, por exemplo, no Captain Flint de Black Sails, uma das coisas mais bacanas dele é que muitas das coisas que ele faz são motivadas por um senso de orgulho e por um senso de desconfiança, de insegurança em relação às pessoas em torno dele. Afinal de contas, são todos piratas e você sabe que você nunca deve confiar em um pirata. Então, quando parte das motivações deriva da própria fraqueza de um personagem, isso é uma coisa muito legal. Mas as fraquezas também podem ser externas, as vulnerabilidades podem ser externas. Se a gente pensar, por exemplo, no Sauron do Senhor dos Anéis, ele é um cara incrível, fantástico, extraordinário, ultra poderoso, mas que sem o anel ele vira um nada. Então ele fica a eternidade inteira catando o um anel, porque sem ele não vai conseguir voltar à sua forma original, tradicional e, enfim, dominar toda a Terra-média, porque ele é o mal encarnado e tudo que ele quer é fazer maldade. Ele não é um personagem com uma motivação tão bacana nesse aspecto, mas a motivação por trás dele criar exércitos e exércitos de orc, mandar eles atrás do Frodo no Condado, mandar os Wraiths, mandar um monte de coisa, corromper o Saruman e tal, está relacionada a essa uma fraqueza dele, que é a necessidade de obter de volta o Um Anel. Mas é claro, essa exploração das vulnerabilidades e fraquezas do vilão como motivação ou explicação para algumas das suas ações, ou como incentivo para o grande plano maligno, só funcionam se elas tiverem um propósito no storytelling. Não adianta nada você criar um vilão que tenha uma determinada fraqueza e isso não faz diferença nenhuma para fins da história final. E definitivamente o tipo de vilão ou a construção de vilão que eu acho mais legal é aquela em que as motivações são claramente firmadas em coisas da vida real. É muito fácil você entender ou se relacionar ou minimamente conseguir aceitar um vilão que tá numa quest por vingança porque mataram a família dele, ou um vilão que se deixa corromper porque assim ele vai conseguir salvar a pessoa que ele ama, ou um vilão que se deixa corromper porque ele se deixou corromper mesmo, por causa de ganância, por causa de ambição, porque ele quer alcançar alguma coisa para provar que ele pode, que ele é incrível, fantástico, extraordinário. É esse processo de criação de um vilão com o qual a gente consiga ter um grau de empatia, e não precisa ser empatia no sentido de tipo, tadinho, é empatia no sentido de não concordo com os seus métodos, mas consigo entender de onde você tá vindo, que torna um vilão, assim, absolutamente apaixonante. E esse processo é particularmente sensível na criação do arquétipo de vilões que eu tinha ficado de conversar com vocês sobre, que são os antivilões. Antivilões são, como o nome permite intuir, o equivalente malvado do anti-herói. Então, enquanto o anti-herói é aquele cara que é bonzinho, mas tá ali na linha tênue entre o bem e o mal, o anti-vilão é o cara que é mal, mas tá ali na linha tênue entre o mal e o bem. Eles são vilões que não são completos monstros, eles inclusive são os vilões que são mais difíceis de odiar, porque por mais terríveis que sejam as suas ações, elas são, em alguma medida, justificáveis por algum aspecto do seu histórico, ou então elas são até necessárias para um objetivo nobre. Assim, se você tem uma pessoa que pretende que ninguém sofra, esse é um objetivo super nobre. Só que se o plano dela para isso é exterminar metade da galáxia, ele é vilão. Entende qual é a dinâmica? Assim, não que o Thanos seja um anti-vilão, ele inclusive assim, é tão pouco construído que nem permite que a gente chegue
discussão sobre a moralidade e tal dele, porque tem muito pouco elemento no MCU, gente. Eu não tô falando dos quadrinhos, porque nos quadrinhos o Thanos já fez e desfez um monte de coisa diferente. Então, assim, para facilitar a vida de todos nós, esse é o nosso framework de trabalho. Eu tô falando do MCU. Então, só para resumir, ou para tentar traduzir um pouco melhor a ideia, todo mundo, todo ser humano, todo ser sentiente, eu preciso ver se essa palavra existe de verdade ou se eu inventei, mas enfim, todo mundo que é capaz de raciocínio tem o seu próprio código moral, aquilo que é o certo e o errado. Então, frequentemente, o seu anti-vilão, ele vai se enxergar como mocinho, como herói da história. É só porque talvez a maneira como ele está se portando seja equivocada. Ou ele pode, inclusive, ver toda aquela maldade que ele está fazendo como alguma coisa que permitirá chegar em um objetivo que é justo e nobre e válido. E aí, fazendo essa pesquisa para poder discutir com vocês um pouco mais sobre esse conceito que para mim era novo dos antivilões, eu encontrei no site do Masterclass, que é uma fonte incrível de informações e de cursos e de aulas e tal, que eu pretendo eventualmente assinar, uma descrição de 4 tipos de antivilão. O primeiro deles é o antivilão por quem você simpatiza, assim. Ele faz coisas muito ruins, mas eles são produtos do seu próprio ambiente. Eles podem, por exemplo, ser resultado de uma má criação ou alguma coisa assim. E você até torceria por ele se as ações dele não fossem tão ruins. O segundo tipo de antivilão é aquele com boas intenções, assim. Ele acredita que toda a maldade que ele tá fazendo tem um resultado final bacana, bom, válido, digno e justo. Mas assim, é aquele ditado, né? De boa intenção o inferno tá cheio. Tudo bem que ele quer salvar o mundo, salvar a princesa, salvar a sua família e tal, mas assim, tem limite, né, galera? Naquilo que dá pra fazer ou não dá pra fazer. E aí tem um antivilão que pra mim é a categoria, assim, que eu não tinha parado pra pensar, mas que é 100% real e que é muito bacana de explorar, que é o antivilão que tá no lugar errado na hora errada. Ele, na verdade, é vilão só em nome. Ele tá nessa categoria pura e simplesmente por conta da relação dele com o herói. Ou seja, sabe aquela história de que toda história tem pelo menos 2 versões, né? É isso. Se a gente parar pra pensar, voltando ao exemplo do The Last Jedi, a gente tem aquele momento em que aparecem as 3 versões do que aconteceu na noite em que o Ben Solo, enfim, fugiu da academia do Luke. Depois, no quadrinho, a gente descobre que ele não caiu pro lado negro exatamente ali e tal, tem mais história, mas a gente tá focando naquele momento do filme, né? As 3 cenas que mostram o Luke vendo o Ben dormir, o que aconteceu depois e as consequências. Se a gente pensa na versão do Kylo Ren, ou seja, eu estava dormindo, meu tio entrou no meu quarto e veio me matar, Luke, naquele momento, é um vilão para o Ben Solo. Só que assim, se a gente olha depois a versão real contada pelo Luke, não a primeira versão que ele conta pra Rey quando ele tá tentando se fazer de bom moço, mas a versão que ele admite tudo o que aconteceu, ele teve um lampejo, um momento de fraqueza que resultou em uma desgraça danada por conta da reação do Ben quando viu o sabre de luz aceso. Ele não queria matar o sobrinho, ele nem pensou efetivamente em querer matar o sobrinho. Ele diz, foi uma coisa de segundos, assim. Mas por causa disso, ele virou um vilão para o Ben. E a gente tem a queda do Ben Solo, toda a treta envolvendo ele, e aí como ele vai cair, virar um vilão, parará, parará. Inclusive eu tô devendo fazer o vídeo do Ben, mas é porque esse é um tema que me é tão querido que eu fico com medo de ficar 3 horas falando com vocês. Mas vai rolar. E por fim, a 4ª categoria de antivilões é aquele que começa bom. É um personagem que começa sendo uma boa pessoa, mas ele é empurrado para além do seu limite e se corrompe, cai para o lado negro, faz coisas que ele não esperaria e eventualmente vira uma má pessoa. A minha versão favorita desse cenário é o herói caído e o exemplo mais clássico entre nós nerds é definitivamente Anakin Skywalker, assim. Pra quem não é necessariamente fã ou não acompanhou, não prestou muita atenção quando viu Star Wars, a gente tem na trilogia prequel a história da, basicamente, jornada de herói do Anakin. Então, um menino que era escravo, que foi resgatado pelos Jedi para ser treinado, para virar um padawan, um Jedi. E aí, ao longo de Clone Wars, a gente tem ele virando um general no Exército da República,
todos os envolvimentos dele em várias das batalhas, ele virando efetivamente um herói da República. E no episódio 3 a gente tem o arco de corrupção. Na verdade, ele começa ainda durante Clone Wars, mas assim, o mais claro tá no episódio 3, o arco de corrupção do Anakin Skywalker. No caso dele específico, a corrupção dele se dá pra salvar a Padmé, então a gente em alguma medida até simpatiza por isso. Só que ele vai do 8 ao 80 muito rápido, ele inclusive tenta matar a Padmé, a partir daí ele virou um vilão mesmo. Só que assim, no arco que é explorado, que começa com Clone Wars e termina no episódio 3, a gente vê o Anakin cada vez mais frustrado pelo caminho Jedi, assim, identificando os shortcomings, né, as dificuldades, os obstáculos no caminho Jedi e na compreensão do conselho Jedi, daquilo que seja o adequado, daquilo que seja o bom, principalmente no que diz respeito à questão envolvendo a Ahsoka Tano. Se você não conhece essa história, tem um vídeo aqui no canal falando de toda a história da Ahsoka, eu conto essa história em específico. E tem também um vídeo sobre o Anakin, então se você não tá versado na história dele, dá uma olhada lá. Mas ele começa a se frustrar com a Ordem Jedi, e aí ele acaba abandonando o caminho Jedi pelo caminho Sith pra conseguir salvar a esposa dele. É o clássico arco do herói caído, e eu amo esse tipo de arco, principalmente porque ele frequentemente tem também um arco de redenção depois, que vai ser tema para um próximo vídeo. Eu queria saber de vocês se vocês têm algum outro tipo de motivação de vilão que vocês curtam, se vocês já conheciam a categoria de anti-vilão ou se vocês concordam com ela. Eu ainda não tô 100% satisfeita e aceita de que isso exista, mas tá aí, tá nas internets, está citada por gente entendida do assunto, então eu achei que era importante trazer pra gente conversar. Não esquece de deixar o seu joinha, comentar aqui embaixo se você tiver ficado com alguma dúvida, se alguma coisa não tiver ficado muito clara, pedir um tema, vocês têm total liberdade para pedir temas, principalmente porque a gente está chegando em outubro é época de Halloween, e eu quero muito fazer um mês bacana sobre Halloween, sobre coisas de terror e tal, então se vocês tiverem alguma coisa específica que vocês queiram tratar nisso, não deixa de deixar nos comentários aqui embaixo, não deixa de deixar, ficou feio, mas a gente ignora. Curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, enviar esse vídeo para alguém que você acha que pode se interessar. E até a próxima, que a força esteja com vocês, sempre.